Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez no nosso canal Eu Historiador para mais uma videoaula de História. Hoje para falarmos sobre a Revolução Russa. Mas antes de começar a nossa aula, eu queria pedir a vocês que vocês fossem lá, curtissem as nossas videoaulas, se inscrevessem no canal, ativassem o sininho, porque isso é muito importante para a manutenção das nossas videoaulas aqui. Galera, falar de Revolução Russa é falar de uma revolução que sem ela não conseguiríamos compreender todo o contexto político e histórico dos séculos XX e século XXI. É também falarmos da primeira revolução socialista da história da humanidade. E já que falamos de socialismo, vamos tentar entender o que foi esse socialismo. Na verdade, viu, turma, o socialismo ele foi uma filosofia desenvolvida lá em meados do século XIX por dois filósofos importantíssimos da história da humanidade, o Karl Marx e o Friedrich Engels. Eles criaram um livro que intitularam de Manifesto Comunista, e lá no Manifesto Comunista eles deram as primeiras ideias do que seria posteriormente o materialismo histórico ou a teoria do socialismo. Esse livro ele fazia duras críticas, por exemplo, ao sistema capitalista e todo o seu sistema operacional. Turma, no entanto, dizermos que o socialismo por si só leva todos os fatores que contribuíram para que a Revolução Russa acontecesse é algo assim fora do normal, fora do contexto. Até porque quando nós voltamos lá no século XIX para tentarmos entender como estava a Rússia naquele momento, nós vamos ver que a Rússia vivia sérias crises, a Rússia ela vivia um contexto político totalmente desorganizado e também uma economia muito aquém dos outros países ali vizinhos da Rússia naquele momento. É bem verdade que a Rússia é um país gigantesco, que está localizado em dois continentes. O continente asiático, onde está a maioria do território russo, e o continente europeu, onde tem uma parte ali da Rússia também. E lá no século XIX, falando aqui um pouquinho do contexto social, a Rússia já possuía naquele instante 170 milhões de habitantes, onde desses 170 milhões, a grande maioria, mais de 80%, viviam em condições precárias de vida, em condições subhumanas, seja no campo ou seja na cidade. O fator político também não estava muito ajustado na Rússia. A Rússia vivia nesse momento ainda a questão da monarquia absolutista. No caso específico da Rússia, era o czarismo que governava o território russo com mãos de ferro ainda no século XIX, mesmo tendo se passado todo aquele processo de caça aos reis ali pelo Napoleão Bonaparte, a Rússia ainda mantinha esse sistema de monarquias centralizadas. Turma, na questão econômica, a situação também não era muito diferente. A Rússia vivia sérias crises, crises que decorriam do sistema implantado em território russo, que ainda era muito parecido com o sistema feudal que outrora funcionou no continente europeu. Então nós tínhamos aí no século XIX todo um contexto desorganizado na Rússia. Nós tínhamos uma população muito grande que não tinha assistência do governo de jeito nenhum, porque esse governo era um governo absolutista e que não encarava muito, não estava muito preocupado com a situação do seu povo. Ainda tínhamos a situação econômica, uma vez que a Rússia vivia ainda esse sistema feudal, e assim, galera, ainda tínhamos mais um agravante. Além de viver ainda no sistema feudal, a Rússia ela pouco tinha se industrializado nesse momento. E as poucas indústrias que tinham na Rússia eram indústrias ou da Inglaterra ou da França, geralmente. E essas indústrias elas tinham horários de serviço, de trabalho e situações, organização de trabalho muito pesada para o povo da Rússia. O que, de certa forma, e o que, obviamente, acabava gerando no povo russo uma insatisfação muito grande. Os camponeses eram insatisfeitos com o abandono do governo e as pessoas que moravam na zona urbana eram também insatisfeitos com o modo como os grandes empresários, os grandes donos de fábricas os tratavam. Então nós tínhamos um contexto de total insatisfação com o governo e com a estrutura política e econômica montada no território russo. É tanto, galera, que a partir do ano de 1905, isso já no século XX, nós vamos ter uma série de crises no território russo. Essas crises elas vão gerar várias greves, vários momentos de tensão entre o governo e os camponeses e a população russa. E outro agravante que vai ter nesse momento, lá no início do século XX,
outro agravante que vai fazer com que o governo perca um pouco ali da sua popularidade, vai ser a questão da guerra contra o Japão. A Rússia, ela em 1905, ela tinha essa guerra contra o Japão, uma guerra pela região da Manchúria, que é um território chinês, mas existia essa disputa. E essa disputa ela foi uma disputa malfadada. Os russos acabaram gastando muito dinheiro nessa guerra e acabaram perdendo a guerra. Obviamente que o fracasso na guerra, somado com toda essa questão social, crises econômicas, descontentamento político, vai gerar outros conflitos dentro do território russo. Dessas crises e desses conflitos, nós vamos ter, somado a isso, vamos ter a fala de alguns intelectuais russos que vão combater e vão pedir o fim do czarismo no Império Russo. Soma-se a isso ainda o nascimento dos sovietes. Olha aí, galera, anotem isso aí no caderno de vocês, é muito importante. O que eram os sovietes? Os sovietes eram uma espécie de organização de trabalhadores, onde os trabalhadores do campo e os trabalhadores da cidade se uniram para fazer essas centrais para reivindicarem os seus direitos. De uma forma bem grotesca, uma comparação assim, podemos dizer que os sovietes eles eram assim como os sindicatos de classe que nós conhecemos hoje, é claro que num tempo histórico completamente diferente e com reivindicações e anseios parecidos, mas com suas peculiaridades. Turma, além do nascimento dos sovietes e através do nascimento dos sovietes, nós vamos ter o nascimento do Partido Operário lá na Rússia. Esse Partido Operário ele vai até posteriormente se dividir em duas vertentes. Nós vamos ter o Partido Bolchevique, que em russo significa maioria, e vamos ter o Partido Menchevique, que em russo significa minoria. Diante de toda essa insatisfação do povo russo com a situação vivida lá na Rússia, tanto politicamente quanto economicamente, e também atrelado a isso o nascimento dos partidos, como o Partido Operário e também dos sovietes, a população resolve fazer greve. A população tinha uma certa organização e tinha insatisfação. Então foi-se fazer greve. Essa greve, inclusive, ela chegou até a frente do palácio do governo russo. E esse momento vai ficar conhecido, infelizmente, esse momento de greve ele vai ficar mundialmente conhecido, não pelas conquistas da população nesse momento, mas pelo fato de o governo ter mandado fuzilar, ter mandado matar a grande maioria dos grevistas que foram para a frente do palácio reivindicar melhores condições de vida naquele país. Inclusive, este fato da morte daqueles grevistas na frente do palácio vai ficar conhecido como Domingo Sangrento. A partir daí, obviamente, uma série de outras reivindicações, de outras reclamações vão acontecer dentro do território russo. Toda aquela situação social, toda aquela situação política precária, somada com a questão do Domingo Sangrento, vai fazer com que o povo vá para cima e pedir a renúncia do czar, na época o Nicolau II. Obviamente o Nicolau II ele vai reagir a toda essa situação. E ele vai ceder. E quando ele cede, ele aceita, inclusive, a criação da Duma. A Duma era o parlamento russo nesse momento. Inclusive, esse parlamento ele iria, a partir dali, dividir o governo com o czar, com o Nicolau II. Um momento relativo de paz ocorre na Rússia após a instituição da Duma. Nós vamos ter ali o período de 1905 até 1917, onde não vai haver ali mais conflitos entre o povo russo e o governo russo. Pelo menos não vão haver conflitos assim gigantescos, conflitos revolucionários ou guerras dentro do próprio território russo. Até que em fevereiro de 1917, a Rússia vai ter novamente ali um choque, vai existir ali um descontentamento. E o descontentamento de 1917, ele nasce de onde, professor? Ele nasce, na verdade, da situação que a Rússia vivia na Primeira Guerra Mundial. Só para a gente contextualizar, em 1914, o mundo começava a viver a Primeira Guerra Mundial. E a Rússia ela entra na Primeira Guerra Mundial junto com a Tríplice Entente, ali ao lado da Inglaterra e da França. Um fato importante que temos que dizer é que a Rússia ela não apresentava condições nenhuma para estar naquela guerra. A Rússia ela vinha de situações de conflitos internos, de greves, de disputas e principalmente de uma situação de crise muito grande. Então não tinha como acompanhar o ritmo das outras potências europeias que estavam na guerra.
É tanto que a Rússia ela vai estar na guerra com os soldados praticamente sem preparo nenhum para estarem naquele combate. Além de estar enfrentando uma guerra e perdendo soldados e vitimando boa parte da sua população, o czar ele vivia ainda cobrando uma série de impostos ao povo russo na tentativa de angariar recursos para manter a Rússia naquele conflito mundial. Isso chega a um ponto, chega a um limite, a população ela percebe que está sendo explorada e que a Duma, que tinha sido eleita para ali apaziguar essa situação, para fazer um meio campo entre as reivindicações do povo e o czar, já não funcionava mais. O povo vai para a rua, vai na pressão novamente e em fevereiro de 1917 nós temos a renúncia do czar Nicolau II. Ele vai renunciar em nome da Duma, que vai passar a governar o território russo nesse momento. É claro que todos os conflitos na Rússia não iriam acabar nesse momento. É tanto que em outubro de 1917 a Rússia passa por uma nova revolução, por uma nova fase da revolução, liderada ali pelos bolcheviques, né, que vão ter como figura central o Vladimir Lenin nesse momento, né, e baseados, obviamente, em todas as teorias do conceito desenvolvido por Marx no século XIX, chamado de socialismo. O Lenin vai chegar ao poder e vai fazer uma série de transformações dentro do governo russo. A primeira vai ser justamente a mudança do nome Rússia para a União das Repúblicas Socialistas Soviética. E a União Soviética, que nasce nesse momento ali, vai ser justamente uma tentativa do Lenin, né? O próprio nome diz isso, uma tentativa do Lenin trazer os sovietes para dentro do seu governo. É tanto que o Lenin vai governar a Rússia a partir desse momento sob a famosa frase todo o poder para os sovietes. Só recordando, os sovietes eram aquelas organizações de cunho trabalhista que foram desenvolvidas lá no início do século XX na Rússia, juntando-se ali os trabalhadores do campo, os camponeses, juntamente com os operários das zonas urbanas da Rússia. Então, meninos, a partir desse momento nós temos, como eu já falei, uma série de transformações dentro da Rússia. O Lenin vai fazer, por exemplo, reforma agrária, vai confiscar as terras dos grandes proprietários da burguesia lá na Rússia, vai estabelecer um salário igualitário para todas as pessoas, vai estatizar várias empresas que não eram russas, mas que agora passariam a ser do governo russo, e isso, obviamente, gera uma série de conflitos, tá certo? Outro ponto importante do início do governo do Lenin vai ser a saída da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Essa saída ela vai ser oficializada lá em 1918 com a assinatura, junto com a Alemanha, do Tratado Brest-Litovsk. Obviamente, a saída da Rússia vai gerar prejuízos para a própria Rússia, porque a Alemanha ela não vai aceitar essa saída de forma tranquila e vai exigir uma série de indenizações, uma série de benefícios para que a Rússia pudesse sair da guerra. A Alemanha faria essas exigências. Isso, obviamente, não agradou a grande parte do partido bolchevique, né? Uma ala ali do partido bolchevique que não se agradou dessa situação, porque esperava do seu grande líder, o Lenin, uma postura completamente diferente nesse trato com a Alemanha. E outro fator também importante nesses primeiros anos do governo do Lenin, viu, turma, vai ser a insatisfação da burguesia, dos grandes proprietários da Rússia, com o governo bolchevique que tinha se instalado. Obviamente, toda essa questão aí de reforma agrária, isso não seria digerido de forma fácil por aquelas pessoas que tinham saído derrotados ali nessa fase da Revolução em outubro de 1917. Essa população enriquecida, esses burgueses, eles começaram a implantar, a insuflar dentro do território russo uma guerra civil, e essa guerra civil ela de fato vai acontecer, é tanto que vai colocar em oposição o famoso Exército Branco, defensor dos direitos, podemos assim dizer, né, dos interesses da burguesia russa, contra o Exército Vermelho, que tinha sido inclusive criado por Leon Trotsky, um grande bolchevique que foi aliado do Lenin aí durante muito tempo. Turma, nós temos uma guerra civil montada dentro de um cenário já completamente arrasado na Rússia, né?
Essa guerra civil ela vai durar algum tempo e o Exército Vermelho vai se degladiar com o Exército Branco durante todo esse período, como eu já falei, fazendo mais estragos ainda dentro do território russo. Quando a guerra civil acaba, o prejuízo para o governo russo é gigantesco. O país está um caos e o Lenin agora vai ter um desafio: como transformar esse país, como fazer esse país crescer novamente. Será que uma economia planificada, será que todas as regras que o socialismo apresentava davam conta de fazer isso? O Lenin fica a se perguntar e a partir do final da Guerra Civil, o Lenin vai instituir um pacote de reformas econômicas que vai ficar conhecida como NEP, ou Nova Política Econômica, e uma das características mais relevantes desse pacote econômico vai ser justamente uma ligeira abertura do sistema socialista russo para o capitalismo. Era uma tentativa do Lenin de fazer com que a economia voltasse a aquecer. Turma, prestem atenção, vocês não ouviram errado. A NEP ela teve como característica principal uma abertura sutil, podemos assim dizer, para o capitalismo. Só lembrando, a Rússia era um país socialista que vinha, nesse momento, de uma série de crises que já duravam anos e que estava completamente arrasada por seguidas guerras que naquele país ocorreram. Turma, depois da nova política econômica, obviamente, outros setores dentro do Partido Bolchevique vão ali começar a repensar o apoio ao Lenin. Nós devemos só recordar aqui nesse momento que o Partido Bolchevique ele era formado por operários e por camponeses, trabalhadores, agricultores. É tanto que o símbolo da bandeira da União Soviética vai ser uma foice representando os agricultores do campo, os camponeses, e um martelo representando os operários das grandes cidades. Vai haver nesse momento aí uma espécie de racha dentro do Partido Bolchevique e a sucessão de Lenin ela vai começar a ser discutida a partir desse momento. E essa discussão ela vai opor dois grandes nomes ali do Partido Bolchevique, o Stalin e o Trotsky. Essa disputa vai durar até 1924, quando o Lenin vai falecer e quando o Stalin vai conseguir vencer essa disputa e vai chegar ao poder, vai ascender ao poder, como a gente costuma falar. Galera, a Revolução Russa ela ganha novos contornos a partir daí. O Stalin ele era um representante daquela famosa corrente bolchevique que queria que a revolução permanecesse apenas no território russo, e ele acaba vencendo, como eu já falei, o Trotsky, que era um representante da corrente bolchevique que defendia que a Revolução Russa pudesse chegar em vários países do mundo, naquela teoria que ele mesmo desenvolve e chama de revolução permanente. Galera, para encerrarmos a nossa videoaula de hoje, pós-Revolução Russa, nós temos o nascimento de vários partidos comunistas no mundo inteiro, e a Revolução Russa, apesar de não ter ido para outros países como o Leon Trotsky, por exemplo, esperava, ela acabou plantando sementinhas comunistas em vários países do mundo, inclusive no Brasil, que na década de 20 vai ver, né, a criação do seu Partido Comunista também, o Partido Comunista Brasileiro, que é o partido político mais antigo do nosso país. Portanto, galera, esse foi o nosso assunto sobre a Revolução Russa, uma revolução que marcou completamente a história do povo russo e também da humanidade, uma vez que contribuiu na história mundial e interferiu no decorrer dessa história a partir do ano de 1917. Eu espero ter contribuído com o estudo de vocês. Um abraço, tchau e até a próxima.